O meu nome é Luís Carvalhal e hoje, para primeiro vídeo no meu canal, vou-vos falar de um projeto que não só orientei como participei no âmbito do curso de projeto da 4x5. Um coletivo que num vídeo posterior irei falar mais sobre, mas queria centrar hoje só na apresentação do fotolivro que foi criado como peça final desse projeto coletivo. Em primeiro lugar, queria já agradecer à Ana Melo, à Joana Carvalho Dias, à Margarida Macedo Basto, à Mafalda Gomes, à Marielle Macedo e ao Pedro Madeira por me terem acompanhado neste projeto, o qual nos deu bastante prazer. Ora bem, como é que surgiu este projeto? Este projeto surgiu como resultado de uma situação que todos vivemos em março de 2020. Mas nessa altura, em sequência de 3 cursos que já tinham sido realizados de projeto, face ao confinamento que fomos obrigados desde logo a cumprir, contactei fotógrafos que já tinham participado e perguntei quem é que estaria interessado em, durante esses meses complicados, criar um projeto que servisse de alguma forma de escape criativo aos momentos difíceis que o mundo estava a atravessar e que cada um sentia e sente de forma diferente. Nesse momento, o que eu propus logo foi criar um diário. Criar um diário em que a visão de cada um dos autores pudesse expressar através da fotografia tudo aquilo que sentíamos durante esses momentos de quase prisão domiciliária, de momentos complicados de incerteza e de isolamento. Para tal, a primeira coisa que fiz como orientador do projeto e mentor foi criar uma tabela que vos passo a mostrar, em que palavras-chave, temáticas ou abordagens fotográficas e também trabalhos de referência pudessem servir de inspiração e linhas de guia para o que cada um de nós iria executar. Desde o início, algo que ficou logo claro foi que todos iríamos criar um corpo de trabalho coeso. A ideia era criar um corpo de trabalho que tivesse alguma coerência entre nós. Ou seja, não fosse completamente livre, mas que obedecesse a estas linhas. Foi também claro desde o início, da minha parte como orientador, evitar tudo o que fossem abordagens mais documentais ou mais óbvias. Não pretendia desvalorizar as outras abordagens. Não era isso. Era apenas uma abordagem muito mais pessoal, mais até conceptual, digamos assim, que não fosse uma maneira óbvia e que fosse um reflexo da nossa visão do confinamento e não uma documentação do espaço em que questões relacionadas com máscaras, ruas vazias, doença, hospitais, não era esse o objetivo. Era exatamente escapar disso tudo, escapar dessa linguagem e poder mostrar de uma forma diferente esse período. Portanto, a partir daí, o que decidimos também foram algumas regras, porque nós não pensávamos em livro na altura. Isto foi feito mais para nos sentirmos autores, para criarmos algo, para nos desligarmos de todos estes problemas. E então a única coisa que decidimos foi que iríamos produzir imagens que alimentariam uma conta de Instagram, que é do coletivo 4x5, que vocês podem ver aqui em rodapé o link e depois também estará na descrição, mas o essencial era conseguirmos ter uma regularidade de publicação dessas imagens no Instagram. Também criar uma linguagem específica em que todos teríamos que fotografar na vertical e as imagens finais teriam que ter a proporção 4x5. Não só por causa do próprio nome do coletivo, mas também o Instagram, da forma como mostra uma imagem na sua dimensão mais expandida, é em vertical e 4x5. E, portanto, isso também trazia alguma coerência ao trabalho e alguns desafios também, porque a maior parte dos fotógrafos neste projeto
nem são fotógrafos muito habituados a fotografar no vertical. Portanto, envolvia sair um pouco da zona de conforto, até porque os estilos fotográficos que estávamos a propor eram estilos que nem todos os fotógrafos deste projeto estavam habituados. Portanto, foi tudo uma pesquisa, uma procura de uma outra expressividade visual que nenhum de nós estava muito habituado a pôr cá fora como projeto. Portanto, tudo isso foi um desafio, tudo isso foi algo interessante de conceber e que, ao fim de alguns meses, portanto, as fotografias foram realizadas entre março e junho, mais ou menos. Quando chegámos ao fim, tivemos que pôr um fim, não é? Portanto, não íamos estar ad eternum a fotografar para esse diário. Chegámos a um determinado corpo de imagem e olhámos para as fotografias, eu olhei para as fotografias e achei que mereciam um livro. Mereciam um diário em papel, um formato físico que pudesse representar todo esse espólio que nós criámos ao longo desses meses. E as próprias sessões que nós tínhamos online, nós tínhamos uma sessão online todas as semanas, de 3 horas, em que discutíamos não só as imagens, fazíamos edição, fazíamos sugestões. Por exemplo, uma questão essencial era nós víamos as fotografias todos uns dos outros e usávamos inspiração nas fotografias de uns e outros para criar as nossas próprias. Portanto, havia sempre uma contaminação no trabalho e isso reflete-se. Este foi então o livro que criámos. Foi um livro que não deu trabalho a fazer porque deu gosto. Não foi fazer um fotolivro, algo que eu também irei falar mais à frente, noutros vídeos no futuro. Fazer um fotolivro como estes dá trabalho, mas quando é uma peça que nós acreditamos e valorizamos, são horas que não se gastam, mas em que se tem prazer, basicamente. E este livro que vocês veem aqui é um livro que em todos nós nos dá muito orgulho e que vai servir de documento, esperemos no futuro, daqui a uns anos olharmos para isto e percebermos qual era o nosso olhar, qual foi o nosso olhar durante aqueles tempos complicados. Ora, portanto, temos aqui o Diário de Confinamento. E antes de começar a mostrar propriamente dito, a folhear o livro, há aqui questões importantes também de referir. Enquanto na conta de Instagram todas as fotografias estavam identificadas, quer pelo autor, quer com legenda, no livro decidimos subverter e tirar todas essas referências. Ou seja, pegámos no corpo de imagens, despimos as imagens de legendas, despimos de autores, despimos de geografia, apesar de todas estas fotografias terem sido feitas em algumas partes de Portugal, e criámos um conjunto de imagens, ou juntámos imagens, independentemente do seu local, tempo ou autor. E, portanto, foi essa logo também uma linha de guia para o design do livro, que concebemos também, com a minha orientação, concebemos durante as nossas sessões, ali entre julho e setembro, e em que todos nós demos input de como é que iríamos fazer o livro. Outra questão também essencial perceber, como podem ver aqui em algumas páginas, é esta noção de paginação em que imagens têm dimensões diferentes, têm posições diferentes, formam composições em cada uma destas duplas páginas. Como vocês também podem reparar em algumas delas, como por exemplo aqui, ao longo do livro, tendo despido nós o livro desses autores, as imagens não estão identificadas, as imagens são do coletivo, mas alguns destes pensamentos que nós tínhamos e publicámos no Instagram, algumas das frases que nos assaltavam durante esse período, colocámos em algumas páginas aqui, sempre que elas fizessem sentido em termos de referência, para também contextualizar e também como uma referência à noção de diário, em que um diário de bordo quase, em que não só colocamos imagens como pensamentos, como ideias, como sentimentos, como podem ver aqui.
Também, como podem ver, todas estas frases soltas que se encontram no livro, nenhuma delas está identificada também, tal como as fotografias. Há aqui a noção de coletivo, apesar da fotografia ser um trabalho extremamente individual, aqui este livro é um trabalho coletivo. São fotografias e pensamentos de 7 fotógrafos. Como podem ver, há aqui, desde, tal como estava na tabela, autorretratos, macros, enquadramentos mais fechados, há sobreposições, há texturas, há elementos mais ou menos abstratos, mais ou menos distorcidos, que era uma realidade que nós vivíamos, não era? A realidade tinha muito a ver com esta distorção do nosso dia-a-dia. Não são imagens tristes, não posso dizer que sejam, são imagens que mostram, acho que toda a gente estava a sentir isso, ou quase toda a gente, algum desconforto, alguma incerteza, algum desespero, mas ao mesmo tempo o sentido de perceber que a fotografia pode ser também algo que nós usamos para exprimir esses sentimentos, sem ela propriamente dita ser triste ou negativa. Queria referir também, voltando aqui agora ao início, depois deste livro estar pronto, a valorosa participação do Luís Aniceto, que escreveu um texto sobre o livro, um prefácio sobre os trabalhos que podemos ver, e o Francisco Feio, que no seu texto nos dá uma visão sobre a noção de diário e a noção de diário fotográfico, ou diário gráfico. Uma introdução, cá está, imagens captadas entre março e julho de 2020. Os autores, aqui por piada colocámos um print screen de uma das sessões de Zoom, agora do muito famigerado Zoom, que nós fazíamos. Portanto, aqui os 6 autores. Espero que gostem. Eu aqui vou deixar em rodapé o endereço, e também estará na descrição, o endereço onde podem adquirir o livro. Podem enviar um e-mail, como está lá no site, e se quiserem adquirir o livro, é um livro que tem muito de nós, é extremamente pessoal. Não é um livro que quer explicar o que quer que seja, é um livro que é a nossa visão, é o nosso diário, são 4 meses da nossa vida postos em imagens e que espero que possam se rever em algumas delas. Obrigado por terem assistido a este vídeo, o meu primeiro vídeo deste canal, que eu pretendo criar conteúdos sobre fotografia ao longo dos próximos meses e esperemos, quem sabe, anos, no qual vou abordar desde projetos pessoais, projetos coletivos, vídeos sobre design de fotolivros. Espero apresentar trabalhos de colegas meus, de fotógrafos e antigos alunos que eu aprecio bastante o trabalho e que gostava de divulgar. Vou também falar de questões, às vezes técnicas, de trabalhos de fotolivros que eu gosto, de outros fotógrafos, alguns conhecidos, outros menos. Como podem ver aqui atrás, esta parede cheia de CDs, eu sou também um apreciador de música e gosto muito da ligação da música com a fotografia. É algo que eu também quero fazer em alguns vídeos, é ligar a música à fotografia. E também, claro, eu dou formação em laboratório digital, Photoshop, Lightroom, questões técnicas. Portanto, em português, vou querer abordar, se calhar às vezes tocando no vídeo, no cinema também, na teoria, na prática, mas acima de tudo, fotografia. Obrigado e até ao próximo vídeo.